Olá, gente, tudo bom? Olha só, eu vou trazer aqui para o nosso curso de Física Computacional uma rápida digressão de estudar a dinâmica de uma partícula submetida ao potencial de Lennard-Jones. Tá? Bem, esse potencial ele tem uma importância muito grande na física em geral, na química, porque ele é, digamos, uma síntese, né, das forças entre, por exemplo, estruturas atômicas. Você tem digamos, um par de átomos em um líquido, por exemplo, a força efetiva, né, que atua nesse par, ela tem o seguinte caráter: ela é para longa distância, distâncias grandes, né? Ela é uma força atrativa, que é tipo um termo de Van der Waals, a força de London, né? E para curtas distâncias, quando os átomos tentam se aproximar, tem ali um termo repulsivo, oriundo da repulsão eletrônica, um princípio meio de exclusão de Pauli, e gera um termo repulsivo. Então, o potencial de Lennard-Jones, que é essa primeira equação aqui, ele mais ou menos sintetiza duas. Eles têm esse caráter repulsivo de baixa distância, e tem o caráter atrativo para longa distância, tá bom? Então essa é uma contribuição importante de um cara, o cara é o John Lennard-Jones, que ele é considerado, né, por muitos o pai da chamada química computacional ou da física molecular, né, como você queira chamar. Ele foi professor da universidade inglesa. Ele era matemático e acabou sendo professor de física teórica e depois de química, ligado a essa parte né, de formatos teóricos para estudar essas interações atômicas aí. Então, a gente vai estudar um pouco aí desse potencial bem rapidamente e fazer um problema bem básico, um problema de uma partícula, para a gente aprender a usar o Verlet nesse ambiente aí desse Lennard-Jones. Isso é um laboratório para a gente aprender o básico de como resolve, né, esse tipo de potencial, para começar, pelo menos, entender, né, se o cara quiser entender o essencial da dinâmica molecular, né? Então, eu vou fazer uma partícula para a gente mais ou menos ir se ambientando e ir sabendo como resolver as equações, tá bom? Então, só lembrando, né? Dado a energia potencial, você pode encontrar a força, né? Basicamente fazendo uma derivada, né? E, né, só exemplificando melhor isso. Então você tem, digamos, um par de átomos, né? Digamos, no plano. Vou pensar o problema no plano, só para gente, né, a gente simplificar a coisa. Aí você tem aqui a partícula 1 e a partícula 2. A partícula 1 faz na partícula 2 esta força aqui, né? Que é a força do Lennard-Jones, tá bom? Eu fiz um esboço aqui meio feioso, mas eu tenho aqui outra figura para mostrar para vocês. Seria mais ou menos esse potencial e mais ou menos, né, esses parâmetros aqui são parâmetros, o epsilon e o sigma são parâmetros que estão relacionados com as estruturas lá dos átomos, né? Então aqui está um esboço que eu fiz aqui, eu fiz um programinha para rodar esse potencial. Eu botei epsilon igual a 100 e o sigma da ordem 3.3. Isso aí são mais ou menos os parâmetros para o argônio, o dímero de argônio, tá? 3.3 angstroms e epsilon da ordem de 100 centímetros menos 1, né? Então, essa seria mais ou menos a cara aí do potencial. Aí, como a gente falou, aqui ele tem um termo de energia alta, que é condizente com a força de repulsão, tá bom? Aqui tem um mínimo de energia próximo do valor do sigma, tá? Próximo. E aqui tem a região de longas distâncias, né? Isso aqui é potencial no eixo Y e aqui é distância em angstrom no eixo X, tá bom? Então, para longas distâncias, ele vai ter esse caráter repulsivo, desculpa, atrativo, perdão, tá bom? Então, para longa distância, você tem uma força atrativa, né? Uma energia negativa, assim, com essa inclinação, essa cara aqui meio de como se fosse um poçozinho, né? E para distâncias curtas, você tem esse termo de energia alta, que é uma repulsão, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o problema de uma partícula. Você tem um plano, né? Aí eu vou dizer o seguinte: uma partícula recebendo esse tipo de energia potencial,
né, em relação à origem. É como se na origem tivesse uma outra partícula lá, fixa, né, que interage ali e produz esse tipo de força, tá bom? E vou botar a partícula por aqui, ó, por exemplo. Vou botar a partícula inicialmente dessa região aqui. E aí ver como é que ela fica se comportando aqui. A priori dá para ver que ela vai oscilar, né? Ela vai chegar aqui, vai ser atraída para o poço, vai chegar aqui com velocidade, ela vai tentar subir a barreira. Vai subir a barreira, ela recebe aqui a lapada da força repulsiva, aí volta. Né? Então ele vai ter que ficar aqui meio que atrás, né? Parecido com o que acontece com o oscilador harmônico, né? Certo? A diferença é que não é que o oscilador do harmônico ele tem um termo de lá meio de simetria, aqui não tem, né? Tá bom? Então vamos ver isso. Então só relembrando como é que eu faço a integração, né? Então, como eu disse, eu tenho um problema bidimensional. Aqui eu tenho uma partícula fixa, por exemplo, que está interagindo com uma partícula aqui, que é a partícula de interesse. Então essa partícula aqui, ó, que está na posição x, y, é a partícula que eu vou resolver as equações para ela, as equações de movimento, tá? Então ela está submetida, por exemplo, nesse exemplo, nessa foto aqui, digamos que ela esteja se aproximando lá da origem e está no limite de força repulsiva. Então ela está sendo empurrada para longe da origem. Só para a gente exemplificar, tá bom? Então como é que eu calculo as forças aqui, né? Eu sei que o módulo da força é uma equação simples. Sei que essa força tem componente x e y. Aí como é que eu escrevo isso? Eu pego eu pego esse vetor distância da partícula origem até a partícula de interesse, que é o vetor r, calculo o versor, que é esse pequenininho aqui. E a força é o módulo da força vezes esse versor. Quem é o versor? O versor é esse aqui, né, gente? O versor é o quê? O versor é a componente x dividido pelo módulo desse r. A componente y dividido pelo módulo desse r. Então, é como se eu estivesse cosseno e calculando seno para encontrar as inclinações desse vetor r. Tá bom? Então, pronto, é isso. Então, é calcular o módulo e multiplicar pelas componentes do versor. Tá bom? Aí, com isso, você encontra quem seria a componente x da força e a componente y da força. Tá bom? De posse da componente x e y da força, o Verlet vai direto. Tá bom? É isso aí. Então vamos embora, né? Então vamos para o programa. Já conversamos muito aqui, já explicamos, vamos para o programa. Então eu fiz um programinha em C, né? Para a gente mais ou menos aplicar o Verlet nesse probleminha simplesinho, só para a gente ir entendendo aí, trabalhar com o Linear Jones, tá certo? Então vamos lá. Então esse problema de resolução dessas equações diferenciais simples é parecido, né? Eu já fiz vários aqui. Então você vai ter um bocado de variáveis para x, que seria a posição da partícula no futuro, e x0 a partícula no presente. Mesma coisa para y, y0. Você vai ter vx e v0x. Vai ter, né, que é a velocidade da partícula inicial e a velocidade da partícula no futuro. Mesma coisa para y, né? Aí eu botei aqui o parâmetro sigma, tem o sigma 6, que vai ser sigma elevado a sexta, tem o sigma 12, que vai ser sigma elevado a 12. Aí tem esse E1, que é o epsilon, tá? Que é aquela profundidade lá do poço, né? Só lembrando aqui para vocês, né? Ó, o epsilon é a profundidade do poço, né? Então vamos lá. E algumas outras variáveis que eu usei aí. Tem o AX, o AX é aceleração em X, o AX é aceleração em X no presente, né? Aí tem aqui esse RX0 e RY0, já usei, são aquelas variáveis que eu vou usar para calcular as componentes do versor, né? Que são importantes para a gente poder decompor as forças, tá bom? Então, esse programa tem algumas variáveis que eu já usei em diversos outros programas. Para quem está acompanhando meu curso, vai se lembrar totalmente aí dessa anotação aí. Todos os programas que eu fiz usando o Verlet, eu usei esse mesmo padrão de variáveis aqui. Tá bom, gente? Beleza? Então vamos lá, eu vou integrar até 30 unidades de tempo, usei um ΔT de 0.001, também é parecido com o que eu usei nos outros programas que eu fiz com o Verlet, tá? Esse T2 igual a 0.1 aqui, eu também uso em outros programas, é como se fosse um flag para eu dizer de quanto em quanto tempo eu quero escrever os dados para a gente analisar. Então eu quero, né, escrever os dados de 0.1 e 0.1, tá? Beleza? Pronto, então vamos lá. Então, posição inicial da partícula. Eu botei ele na posição 6.
distando 6 aí lá da origem. Então o que é 6? Vamos dar uma olhadinha aqui de novo no gráfico do potencial, tá aqui. Então 6 é aqui, ó. Então estou soltando o potencial, estou soltando a partícula aqui. Ela está submetida a uma energia aqui negativa e uma força de atração. Tá bom? Tipo o termo de Van der Waals aí, tá bom? Vai ser atraída para cá, ok? Aí agora eu boto uma velocidade ainda negativa, ou seja, eu botei aí uma velocidade inicial negativa. Eu poderia até deixar ela em repouso, tá? A priori não tem tanto problema. Mas eu botei ainda que ela tem uma velocidade vindo para cá, tá? Mas eu poderia não dar nenhuma velocidade também. Tem dependência, algumas dependências em relação à velocidade, sim, mas uma pequena diferença dessa não vai, né? Aí eu defino aqui os parâmetros, o E1 igual a 100 e o sigma igual a 3.2, seguindo aí mais ou menos o que tem para o argônio. E aí calculo o sigma, né? Eu faço essa maneira aqui, que eu já fiz em outro programa, eu calculo ela faço 12 vezes o log de sigma e depois do exponencial. Isso é uma maneira de você calcular sigma elevado a 12, tá bom? Mesma coisa para o 6. 6 vezes log de sigma e depois toma exponencial. Você pode usar o comando poll também, eu acho que assim é melhor, mas... Aí veja bem, aí eu vou fazer aqui uma pequeno flag aqui inicial, antes de entrar no Verlet, que eu vou calcular qual é a energia do problema nessa minha condição inicial. Qual é a energia do problema? A energia do problema é o quê? É a energia cinética mais potencial. Então quanto é que é a energia potencial? A energia potencial é a formulazinha lá do Lennard-Jones, que é essa formulazinha aqui. Aí esse parâmetro E1 tem a energia inicial oriunda da interação do Lennard-Jones. Sigma 12, né? R12 e R6, tá aqui. R12 é esse RR1 e R6 é esse RR2, calculados seguindo o mesmo protocolo aqui. E esse R1 é a distância da partícula até a origem, onde eu estou dizendo que tem uma partícula virtual ali interagindo comigo. Então essa distância é o quê? X0 ao quadrado, Y0 ao quadrado. Tira a raiz para calcular só a distância. Beleza? E a energia cinética, eu estou considerando que a massa da partícula é 1, para simplificar, Vx quadrado, Vy quadrado, dividido por 2. Pronto, então essa quantidade aqui é a energia total no tempo zero, tá bom? Guarda ela aí. Vamos lá, vamos começar o Verlet. Aí faço o loop temporal, do mesmo jeito dos outros programas. Aí vamos para lá. Tempo zero, né? Isso aqui é tempo zero, tá? Isso aqui é tudo no tempo zero. Né? Toda a primeira integração. Estou usando dados do tempo zero para encontrar o futuro, que é o tempo igual a dt. Então vamos lá, calculo a distância. Calculo a distância até a origem. Tiro a raiz dessa distância, né? Calculo a distância ao quadrado, tiro a raiz. Aí vamos calcular o R13 e o R7, que você precisa para calcular a força. Lembra? A força, ela precisa de R13 e R7. Então, eu venho aqui, calculo a distância, calculo R13 e R7. E ponho na fórmula da força. Esse MF, do mesmo jeito dos programas, é a força, o módulo da força. Tá bom? O valor da força. Aí, pô, fórmula direta. Aí agora eu vou calcular aqueles versores que eu expliquei lá. Então vamos lá. O versor é quem? X, né, que é a distância, dividido por R1, e Y dividido por R1. Beleza? Aí agora eu faço o quê? Calculo aquilo. Ó. O Fx é o valor da força vezes o Rx0. O Fy é o quê? O valor da força vezes Ry0. Então com isso eu decompus as forças. A aceleração seria a força sobre massa. Como a massa é igual a 1, a aceleração é igual a força. Aí aplico a primeira fórmula do Verlet. Tá aqui. Analisei as posições x e y da partícula sob o efeito do potencial Lennard-Jones. Aí o que é que eu faço agora? Eu recalculo a força, não é assim? Então eu recalculo a nova distância, tá aqui. Recalculo o novo R13 e o novo R7 e recalculo a força aqui. Tá bom? Feito isso, de posse da nova força, eu decomponho ela de novo. Aí decompõe a bicho novo com os versores, com os novos versores, porque a posição mudou, o vetor mudou. E aí aplico a fórmula da velocidade para o Verlet, né? Que é aquela média entre a velocidade, a aceleração no passado, no futuro e a aceleração no presente. E uso essa aceleração para corrigir a velocidade. Pronto. Acabou o Verlet, acabou a resolução.
Aí eu atualizo os variáveis, ou seja, o que era x0 agora recebe o novo x, o y0 e assim vai. E acabou o programa. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou recalcular a energia só para fazer um teste. Eu vou dizer o seguinte, nessa nova configuração de tempo, qual é a energia? Eu repito o mesmo cálculo que eu fiz lá em cima, calculando qual seria a energia nesse tempo. Beleza? Aí eu vou explicar por que eu quero isso. Eu quero fazer um controle de precisão. Então vamos lá, agora vamos para aquele meu truque de escrever. A cada 0,1 unidades de tempo eu vou entrar aqui para escrever. O que é que eu escrevo? Escrevo a posição x, escrevo a posição y, escrevo o tempo e escrevo esse controle aqui. Eu escrevo a razão entre a energia no tempo atual dividido pela energia no tempo inicial. Como esse sistema aí é um sistema conservativo, né? Não tem porquê, eu tá gastando energia em tanto nenhum. Aí eu vou ter que conservar a energia. Né? Vou ter que conservar a energia. Então, a energia não deve mudar no tempo. Concorda comigo? Não deve mudar no tempo. Né? Aí, esse parâmetro aqui, ele tem que dar zero, ou um número próximo de zero, né? Para poder a gente ver se a energia se conserva. Né? Tá bom? Beleza? Então vamos lá. Então vamos salvar o programa e vamos executar o bicho para a gente ver o que, é que acontece, né? Tá bom? Então, vamos executar o programa bem rapidinho. Pronto, já rodou. E o arquivo DAT é esse aqui, é o Granite LJ, que é o Linear Jones, tá bom? Aí vamos ver o que acontece. Bem, vamos abrir no Grace. Ó. Primeiro já dá para você perceber aqui que a última coluna deu um número realmente próximo de zero. Você tá vendo aqui? A última coluna aqui ó, deu um número próximo de zero. Agora vamos ver realmente o que está acontecendo aí com essas posições, né? Tá certo? Vamos abrir esses arquivos aí. Observe que eu tenho x na primeira coluna, a posição x da partícula, a posição y e tem o tempo na terceira, tá vendo, né? Aí eu vou abrir esse arquivo no Grace, abro o Grace aqui, aí venho no Data, Import, aqui. Aí eu seleciono o arquivo que eu quero ler, aí vem aqui onde tem single set, eu boto bloco de dados. Aí aperto OK. Aí eu seleciono aqui. Na coluna X eu quero o tempo, por exemplo. Né? Nesse meu gráfico aqui eu quero o tempo. O tempo é a terceira coluna lá daquela tabela. A primeira coluna é o X. Então, dessa forma aqui, a primeira coluna é a variável X lá da partícula. Né? Aí eu vou ter um gráfico que seria a posição X da partícula versus o tempo. Faça a mesma coisa agora para a posição Y. E aí eu tenho... Né? O que é que eu tenho? Ó. Observe aqui, a partícula ela começou na posição 6, caiu para a posição 2 e pouco, aí subiu lá para a posição quase 8, caiu, ela fica oscilando. Vamos dar uma olhadinha no gráfico do potencial que seria isso. Começou em 6, foi para 2 e pouco. Vamos dar uma olhadinha no potencial. Então ele começou aqui em 6, ó. Aí foi atraído para cá, chegou aqui com velocidade e começou a subir a ladeira. Aí começou a subir a ladeira. Quando chegou por aqui, ó, mais ou menos por aqui, ó, isso aqui, aí ela percebeu que tinha um potencial danado empurrando ela de volta. Aí ela voltou. E ficou nessa brincadeira. Aí, como ela ganha mais velocidade aqui, ela sobe e vem até mais longe um pouquinho aqui. Vem quase até aqui. Entendeu? Né? Então essa é mais ou menos a ideia da coisa aqui. Compreende? Essa é mais ou menos o digamos assim, na verdade, eu falei ganhar velocidade, ela não ganhou, né? Ela já tinha velocidade oriunda da energia inicial, né? Só para deixar ciente aí a situação, né? Porque o que acontece aqui é que ela vem até aqui e ela vai parar aqui com velocidade inicial aqui, né? Então, se eu baixar a velocidade aqui inicial, ela vai andar menos para cá, né? Vamos testar. Vamos botar uma velocidade bem... essa amplitude que ela foi até 8 aqui, quase até 8, ela deve diminuir se eu baixar esse start aí de velocidade inicial, né? Então vamos diminuir essa velocidade. Vamos tirar, vamos ver de 1 aqui, vamos botar 0.1, tá? Só pra gente ver se dá certo, né? Entendeu? Só pra gente dar uma olhadinha. Vamos ver abrir. Eu tô... Deixa eu desligar esse resultado aqui. Aí vamos rodar de novo, tá? Vamos rodar de novo. Para a gente poder dar uma olhadinha se essa minha informação procede, né? Certo? Então vamos lá. Vamos abrir os arquivos de novo. Certo? Vamos abrir os arquivos de novo. Para a gente poder ver se isso que eu falei procede ou se eu não falei nenhuma bobagem. Então, esquema aqui, ó. Então, exatamente o que eu disse. Eu diminuí a velocidade. Como diminuir a velocidade... Epa! Desculpa, eu li o arquivo errado, perdão, gente.
desculpem. Pronto, então, exatamente, foi exatamente o que eu falei, né? Eu falei ganhar velocidade ali, na verdade foi só uma maneira coloquial, que nem o pessoal fala dele no futebol, mas estava errado, foi só uma maneira coloquial, né? Na verdade ele não ganhou velocidade, ele tinha velocidade, ele tinha energia devido ao start inicial que eu dei com velocidade, né? Quando eu diminuí a velocidade, o que é que acontece? Ele parte da posição 6, vai lá no mínimo, mais ou menos o mesmo valor, e volta mais ou menos para o mesmo ponto. Por quê? Porque ele não tem energia inicial para subir mais lá, para se deslocar mais para essa coisa aqui. Isso é meio óbvio, né? Então, se ele parte aqui com a energia com a velocidade bem baixinha, ele vai aqui, vai subir uma dada posição, próxima de onde ele subiu, não a mesma, mas próxima, e vai voltar para a mesma posição. Porque ele não tinha uma quantidade de energia capaz de empurrar ele para cá, né? Tá bom? Então, essa é a realidade da coisa. Aí vamos dar uma olhadinha mais uma vez na energia, na questão da precisão, né? Então, observe que você começa a integração com esse número aqui 10 a menos 9. Aí ele vai até, fica aí girando em torno de 10 a menos 7, 10 a menos 6. Né? Ou seja, você tem digamos, uma precisão dessa integração numérica razoável. Não é a melhor do mundo, mas é razoável. Se eu chegar aqui e diminuir esse cara aqui, por exemplo, para 0,5, é possível que esse número aí ele fique um pouquinho melhor, certo? Um pouquinho. Né? Vamos ver. Vamos resolver. Para a gente ver aqui. Tá? Vamos dar uma olhadinha. Mudou um pouquinho, né? Ficou aí 10 a menos 8, 10 a menos 7, ficou um pouco melhor, né? Mas o resultado, assim, acredito que a parte visual do X e do Y são do tempo não deve mudar praticamente nada. Né? Deixa eu ver aqui. É praticamente a mesma coisa, né? Não teve nenhuma grande mudança. Então é isso. Então ele parte, né, da posição 6 com praticamente energia só potencial, com baixa energia cinética. Né? Então basicamente a energia dele é dominada pela energia potencial. Né? Aí ele vem, passa lá pelo mínimo, sobe um pouco lá o potencial, é repelido devido ao potencial alto e volta para aproximadamente a minha posição. Não é exatamente a mesma, mas é bem próxima mesmo. Né? Compreenderam aí? A gente pode sair brincando, pode aumentar mais ainda a energia. Vamos lá, vamos aumentar mais ainda. Bota aqui, sei lá, 2, tá? Para a gente ver o que acontece. Ou seja, vou dar a energia agora, vai ter uma parte potencial inicial ali, devido a ele estar próximo da partícula, devido a ele estar submetido ao potencial linear de Young, e vou dar também energia cinética para ele. Tá legal? Vamos fazer o seguinte, eu vou aumentar aqui um pouquinho agora, vou botar positivo, ou seja, eu vou empurrar ele lá para a extremidade, para ver se o potencial consegue recuperar ele. Vamos ver se consegue, né? Tá? Vocês entenderam o que eu fiz, né? Eu aumentei a velocidade, botei o sinal positivo nela, ou seja, o cara está tentando escapar do potencial, tá certo? Aí vamos ver se ele escapa do potencial, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ok? Vamos dar uma olhada aqui para ver se ele consegue escapar do potencial. Talvez até ele escape da velocidade, né? Ó, ele escapou do potencial, tá vendo? Eu botei a velocidade muito forte, e o potencial está muito baixo ali. Compreenderam? Qual foi o tronco está uma velocidade maior, né? Ou, desculpa, velocidade menor, para ver se o potencial consegue recuperar ele. Vou botar aqui o terceiro. Pronto, agora, vamos lá, dá uma olhadinha aqui bem nesse... Ó, ele começa meio que... É porque eu não escrevi... Eu preciso talvez de mais pontos. Eu vou aumentar um pouquinho essa velocidade aqui. Vou escrever mais pontos para a gente poder resolver melhor ali naquela região, tá bom? Aumentei um pouco a velocidade tentativa da velocidade de escape, né? E botei para ele escrever mais pontos ali para poder a gente resolver melhor aquela coisa ali, tá certo? Então vamos lá. Então eu vou fazer aqui um... aí eu já estou brincando com o potencial, né? Já estou fazendo umas brincadeirazinhas aqui, né? Pronto, agora ficou melhor, né? Não? Vamos lá, né? Observe.
Dá uma olhadinha aqui. Deixa eu abrir o potencial para você dar uma olhada no que é que eu fiz nesse experimento. Aí eu já estou brincando, viu? Já estou me divertindo um pouquinho com uma coisa só para a gente entender o básico. Vamos lá. Eu coloquei a partícula aqui e botei a velocidade para ela empurrando ela para cá. Como eu disse, é uma velocidade pequena. Por quê? A energia potencial aqui é baixa. Tá vendo aqui que é baixa? Isso aqui é zero. Ó. Isso aqui é zero. Então, essa energia potencial aqui é baixa. É uma forcinha fraquinha. Inclusive, na dinâmica molecular, existe uma certa distância, chamada distância de corte. A partir dali, você considera que é zero. Porque é muito baixinho aqui. Então, eu botei a partícula aqui, onde a energia potencial já é baixinha, é próximo de zero, e botei uma velocidade empurrando para cá, escapando do potencial. Compreendeu? Né? Só uma brincadeira. Aí o que acontece? Se ele vai escapar, mas ainda está dentro do raio de atração da partícula, do potencial, possivelmente a partícula ela vai se deslocar para cá e depois ela vai voltar. Foi o que a gente viu aqui. Entendeu? Ela parte daqui, se desloca um pouco e é atraída pela força potencial e volta. Compreendeu? Isso é óbvio, né? Estou só mostrando para a gente poder ver. Então ela vai, sobe o cabelinho, vem até o mínimo que ela consegue ir, ou seja, né, se aproxima lá da origem e depois volta para o mesmo ponto. Né? Volta lá para o mesmo ponto. Né? Mais uma vez ela volta para o máximo lá onde ela teve a velocidade zero, né? Que é lá em cima, né? Aqui, ó, ela veio aqui, a partir daqui deu uma subidinha mais para cá, parou e volta para cá. Então ela fica repetindo esse processo, tá bom? Então é isso, gente. Só resolver aí a equação para esse potencial e mexer um pouco nele aí, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro aí como é que aplica o Verlet nisso. Nos próximos vídeos eu espero tentar trazer um pouco mais realmente o caráter de muitas partículas. Né? Você tem uma configuração de muitas partículas e tentar resolver usando o Verlet, que aí já seria realmente um laboratório mais próximo do que seria a dinâmica molecular, tá bom? Valeu, gente. Obrigado aí, viu? Um abraço para vocês, tudo de bom.